Eu só queria fazer um adendo, uma notinha aqui, que cara de pupunha é uma cara que é oleosa. Pupunha é uma frutinha salgada que a gente come no Pará. Eu não como porque eu não gosto, mas ela é oleosa. É isso. Salve, meu povo! Tudo bem com vocês? Eu sou a Bia e mais uma vez eu tô aqui nesse canal pra dizer um olá pra vocês. E este aqui, quem tá do meu lado, não sei se vocês conhecem, esse moço aqui é o... Samuel, mais conhecido como... Detone. Meu moi. A gente tá aqui fazendo o quê? Gravando e a gente não. Eu mandei umas perguntinhas no Instagram. Perguntinha não, foi vocês que fizeram as perguntinhas sobre relacionamento à distância. Pra quem não sabe, eu e ele, nós namoramos à distância por quanto tempo? 2 anos. Não, por distância assim foi 2. É porque só agora que a gente tá junto. Junto, assim, perto, mas... A gente passou esse tempão todo separado, namorando por internet. E a gente veio meio que quebrar esses mitos, essas coisas que as pessoas pensam de namoro à distância. E as perguntas que me mandaram no Instagram, não mandaram só perguntas, mandaram dúvidas, algumas afirmações. Então, vamos lá. A primeira pergunta foi da Fernanda Santos. Ela falou assim: você tem muita insegurança? Caso sim, como a gente lidava com isso? Manda um beijo pra Ferlinda aqui. Um beijo, Ferlinda. Teve muita insegurança quando tu começou a namorar à distância? Já que tu falou que tu nunca queria namorar à distância, né? No começo tem, porque você não conhece direito, né, a pessoa. E é difícil porque, eu tô aqui em Botucatu, São Paulo. E ela tá lá no Pará, em Belém. Então é mais de 3.000 quilômetros de distância, você não conhece muito bem a pessoa. Claro que a gente já tava conversando por vídeo, né? Então a gente já meio que se conhecia porque o contato visual já tinha, mas não era uma coisa pessoalmente, assim, tipo, ao vivo. Presencialmente. Presencial. Era um EAD. Porque assim, a gente, pelo menos eu, né? Eu não suporto ficar conversando no WhatsApp. Eu sempre converso o mínimo possível no WhatsApp. Quando eu comecei a conhecer ele, eu sugeri logo: olha, tu quer conversar por ligação? Quer conversar por vídeo? Ele: não quero. Quer ficar escrevendo, nossa. Porque quando eu escrevo é uma coisa muito sucinta. Sim, não, oi, tchau. Só não tem RS. Não tem RS, graças a Deus. O vídeo, ele foi meio que o pontapé inicial para a construção da segurança, né? Porque a gente já sabia como cada um agia, cada um se comportava. Dava pra fingir? Dava, mas só que tinha uma hora que a gente cansava de ser educado, cansava de ser certinha, chutava o pau da barraca e ia, né? Aí ela perguntou como é que a gente lidava com isso. A gente lidava da melhor forma possível, tentando construir a confiança. Cada um aceitando os seus defeitos. Cada um aceitando o tempo da pessoa, principalmente, o espaço. Tá, a gente tinha uma distância grande, mas cada um respeitava o seu espaço, o seu momento. Porque tinha dias que a gente passava sem se falar. Era difícil, sabe? Era muito difícil, porque a gente conversava todo santo dia por vídeo. Mas tinha dias que, por exemplo, ele viajava, ou ele tinha algum evento que só dava pra fazer em certo dia e não coincidia com o meu horário. Já tinha dias que a gente não conseguia nem conversar no WhatsApp. No horário dele ele mandava oi e no meu horário eu respondia o oi. Então a gente meio que foi construindo através dessa conversa uma relação, cara. Mas sempre que sobrava um tempo, assim, mandava uma foto do meu rosto, assim, mas, sabe, tipo um oi, assim, tá tudo bem, sabe, não tô morto, como lá é muito perigoso, toda vez que ela demorava horrores, você fala, pronto, morreu, né, já não existe mais, então vou procurar outra aqui, mas graças a Deus não aconteceu. Aí a Larissa Cristine, beijo Lari, ela mandou a gente falar sobre mitos e verdades do namoro à distância. Mito é que todo mundo que namora à distância é corno, dos dois lados. O namoro à distância nada mais é que o namoro normal. Não tão normal porque, tipo... Você não beija, né, a pessoa? A gente não beija, a gente não abraça, só conversa. Isso é uma coisa muito boa. Só que, tipo, ao contrário do que as pessoas pensam sobre ser corno, sobre essas coisas, ele desenvolve na gente uma confiança que não existe. Porque quando a pessoa realmente tá perto, a gente sabe onde ela tá, com quem ela tá. Vocês sabem, né? Quem já namorou perto sabe como é que é. Mas a distância, eu sei também onde ele tá, com quem ele tá, mas eu não conheço com quem ele tá. Mas aí a gente vai... Não. A pessoa prometeu pra mim que ela vai estar lá, não sei o que, não sei o que. Mas às vezes, cara, eu nem ligava.
Eu já tinha desenvolvido uma confiança nele, então só queria que chegasse em casa bem. É super normal, porque às vezes acontece casos assim, por exemplo, a gente sempre planejava alguma coisa na hora de sair e a gente já dava uma expectativa, ó, eu vou voltar do trabalho tal horário. Mas aí surgia alguns imprevistos de eu chegar, por exemplo, 1 hora atrasado. Putz, chegou 1 hora atrasado, ai, já tá com outro. Mano, não pensa assim, pelo amor de Deus. E quando o namoro finalmente for perto, vai ser pior ainda. Vai. Aí que tu vai ter umas paranoia na cabeça, né? Mas é insegurança, sabe? Às vezes realmente bate insegurança. A gente não é perfeito, oh meu Deus, o casal perfeito. Mas de vez em quando bate uma insegurança, mas tipo... A Bianca Santos disse que eu sou linda. Tá, eu sou muito linda mesmo. Ela perguntou qual é a maior dificuldade: família, adaptação e estabilidade emocional. Qual é a maior dificuldade do namoro à distância? É a distância. É a distância, mas a gente acaba se acostumando. A pior droga do namoro à distância é que, tipo assim, acabava muito a energia da casa quando chovia. Nossa. Então, cara, pensa lá, por exemplo, assim, acabava a energia às 6 da tarde. Eu tinha que dormir porque eu não sabia que ia voltar. Às vezes voltava, tipo, 11 da noite, assim, mas aí eu já tava dormindo, tava morrendo já. Aí ela achava que eu morria, né, mas não. Eu morava no bairro do Marco, gente. Por mais que o bairro do Marco seja do lado da reserva lá do Parque do Tinga, cara, faltava luz, faltava água, faltava tudo ao mesmo tempo. Em vez da CELP ir lá resolver, quem disse? Só resolvia só no outro dia e olhe lá. Isso aí era bizarro. A família foi uma coisa meio... Eu não entendo até hoje como é que a família aceitou a gente. Porque, primeiro, a minha família, ela é uma família, não tem frescuras pras coisas, mas, claro, como todos os pais, são muito protetores, né? Ele mora numa cidade que tu nunca foste. Como é que tu vai confiar numa pessoa que mora lá, mesmo tendo vídeo e tudo, os pais vão ficar com insegurança. Eu falei pra minha mãe assim, nossa mãe, tô conversando com uma menina lá de Belém, né? Aí ela, não vai me inventar de começar a gostar dela, porque daí você já vai ter que começar a viajar, né? Falar, mãe, isso aí não tem chance nenhuma de ir pra frente, não. Casou. Agora, sobre adaptação. Todas as vezes que a gente viajava pra ficar junto, que ao total foram 4 vezes somente, a gente estava literalmente junto, na mesma casa, no mesmo lugar, porque, tipo, não tinha dinheiro pra ficar em hotel e tal, graças a Deus. Na minha casa, né, tinha um quarto só pra ele, na casa dele tinha um quarto só pra mim também. Mas a gente dormia no mesmo lugar, acordava no mesmo lugar, a gente via a cara inchada um do outro, da mesma forma. É isso que é uma diferença muito boa. Deus é tão bom que a gente convivia junto, então meio que a gente falava que era uma preparação pro casamento, literalmente. Era uma simulação, né? Ele sabia que eu seria bagunceira, ele sabia dos meus podres, eu sabia de tudo já. Então, tipo, não tinha o que fingir, não tinha o que fazer. Então, não tinha como fugir. Exatamente, não tinha como. Agora, sobre estabilidade emocional, por exemplo, ele é uma pessoa que tem um pavio muito curto. Eu já não tenho pavio curto, meu pavio é longo. Mas assim, eu tinha que aprender a lidar com o pavio curto dele. Ele não ia mudar de uma hora pra outra. Ai, nossa, você é a pessoa mais paciente do mundo. Ele poderia fugir nos 2 primeiros dias, mas no terceiro ele já estava explodindo. Então não tinha como a gente fingir. Mas não tem pra que fingir também, cara. Se você quer muito aquela pessoa mesmo, não tem pra que você fingir, você vai fingir a vida inteira. Tanto que quando a gente se conheceu, logo nos primeiros dias, ela já conheceu o meu lado ruim da história. Eu sou um cara que tem um pavio muito curto. Primeira conversa eu já saí dando patada nela, sabe? Uma hora a tua verdadeira face vai aparecer. Isso é um problema da maioria dos casais, mano. Porque as pessoas, elas fingem desde o início ser outra pessoa, tipo, tentando se adaptar àquela pessoa. Nossa, é horrível. Nunca se adapte a uma outra pessoa. Nunca seja outra pessoa pra fazer a outra pessoa bem, porque isso, cara, tu tem uma carga emocional tão grande que tu se desgasta ao ponto de ficar louco. Não fiquem loucos, como eu fiquei uma vez. Eu conto isso uma outra história. A outra pergunta é, como é namorar à distância? Namorar à distância é ele está em São Paulo e eu no Pará. E você tá distante. Isso! A Letícia, ela perguntou quais as vantagens se tiver. A vantagem é que, estando longe, nós temos tempo mais pra si mesmo do que antes. Quando a gente namora junto, a gente tem um tempo a mais pra se dedicar à pessoa que tá perto. E às vezes a gente até, infelizmente, vive em função da outra pessoa. Não façam esse caso, pelo amor do Senhor. Não vivam em função da outra pessoa. Agora a gente tem uma
Uma afirmação bem crente aqui do meu amigo Gabriel Pagliuso, que ele falou assim: realmente dá certo quando é da vontade de Deus. Porque assim, Não é errado, é certo também. Mas olha, uma coisa que eu aprendi na minha vida inteira, que quando a pessoa ela é de Deus, dá certo. Ah, porque você tem que orar pra Deus, pra ele te enviar a pessoa certa. Mas pasme, ele também envia a pessoa errada. Porque se não tivesse as pessoas erradas, o certo não existiria. A gente não seria modificado, a gente não teria as nossas emoções, os nossos egos, as nossas afirmações Se as pessoas erradas elas não existissem na nossa vida, a gente não seria pessoas diferentes hoje. Isso é um fato. Então, tipo, os meus antigos relacionamentos me fizeram ser menos trouxa. Então, o que eu aprendi é que Deus, ele coloca as pessoas certas e as pessoas erradas na nossa vida. Se tá dando certo, é porque deu errado antes. Então é isso, pessoal. Se quiserem saber mais sobre a nossa história, comentem aqui. Quem sabe a gente grava um vídeo falando sobre isso. Nos sigam nas redes sociais, dê like no vídeo, compartilhe com as pessoas para quebrar esses mitos, né, Tabus. sobre o namoro à distância. Se inscreva no canal. É isso. Um beijo. Tchau.